Sabe aquela sensação que é quase universal, de que a vida funciona numa espécie de contabilidade cósmica? Sim, claro. Se você faz o bem, recebe coisas boas. Se faz o mal, Exato. Vêm as consequências, as bênçãos e as maldições. É uma ideia que está em todo lugar. Bom, o material que a gente tem em mãos hoje não só questiona isso, como ele tenta, assim, virar essa mesa de ponta cabeça. é um estudo bem provocador. Muito. O nome é O Fim da Moeda de Troca Espiritual e faz parte de um conceito maior chamado Zero Nono Grau, a extinção do medo místico. Um título forte. E a nossa missão aqui vai ser justamente explorar a tese central dele, que propõe uma coisa: a ideia de que o nosso conceito de bênção pode estar fundamentalmente errado. E que a própria linguagem que usamos pode ser uma armadilha, né? Exatamente. O autor até avisa que a conclusão é duríssima e melancólica, talvez porque nos tira umas esperanças que, no fundo, eram falsas. E esse ponto de partida já é fascinante, porque o foco não são os dogmas nem os rituais, mas sim as palavras. As palavras que a gente usa. Sim. A proposta do material é que uma das maiores prisões pode ser o nosso próprio vocabulário espiritual. Então a nossa análise hoje vai ser quase uma investigação de duas palavras: bênção e graça. Certo. E o argumento é que entender a diferença real entre elas não é só um exercício intelectual. É uma chave para a libertação da consciência. É sobre como as palavras constroem muros ou derrubam prisões. Certo. Então o problema talvez esteja no dicionário que a gente usa. A fonte começa com essa provocação, né? Às vezes, a barreira é só terminológica. E a palavra no centro de tudo é bênção. O texto vai direto na etimologia, na raiz da coisa. Sim, ele vai fundo nisso. Mostra que vem do hebraico barak, do grego eulógia, e que no fundo significa concessão de favor. Um bônus, um presente. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas é agora que vem o pulo do gato do argumento. O texto afirma que o sinônimo real, a tradução mais profunda para essa concessão de favor, não é a palavra que a gente usa. É outra. É outra. Graça. E à primeira vista isso pode parecer só um detalhe, né? Uma troca de palavras. Mas o material argumenta que as consequências dessa troca são gigantescas. E qual seria a lógica? A lógica apresentada é que um sistema religioso, que o texto chama metaforicamente de Babilônia, teria, de propósito, escondido que bênção e graça são a mesma coisa. E por quê? Para que fazer isso? Para manter uma estrutura de poder que o autor chama de sacerdotalismo. Sacerdotalismo. É um termo um pouco denso. O que seria isso na prática? Na prática, é a ideia de que você precisa de um intermediário, um gerente espiritual para ter acesso ao divino. É a estrutura que diz que você, sozinho, não consegue. Precisa de um padre, de um pastor, um líder, alguém que faça ponte, sabe? Entendi. E o texto argumenta que essa estrutura só se sustenta se esse gerente tiver algo que você não tem e que você precisa desesperadamente. A tal da bênção? Exato! O poder de conceder ou reter a bênção. Ele se torna o administrador dos favores divinos. Entendi. Então, a lógica é que se o fiel comum entende que a bênção que ele tanto busca é, na verdade, a graça, A coisa toda muda de figura. muda tudo. Porque a graça, como o texto vai definir, não é algo que alguém te dá de vez em quando. É um estado permanente. Exato. Se for assim, o intermediário. Perde a função. É como se ele estivesse vendendo água para quem mora na beira de um rio. O poder dele acaba na hora. Exatamente. A autoridade deixa de estar na mão do sistema e passa para o indivíduo. Não é mais um evento externo, alguém me abençoando, mas sim um reconhecimento interno de um estado que, segundo essa visão, já existe. É uma virada de chave completa. Total. O foco sai do ato de receber algo para o ato de reconhecer algo que já se possui. E claro, a fonte argumenta que isso ameaça fundamentalmente qualquer instituição que se baseia na mediação do sagrado. Isso me faz pensar. Se essa ideia de uma graça permanente é tão poderosa, deve ter havido um momento específico, um ponto de virada, onde essa troca se tornou teologicamente possível. O texto fala sobre isso? Sim. E esse é o coração no argumento. O material aponta para um evento singular como ponto de inflexão, o Calvário. Certo.
O autor descreve com uma expressão bem forte: alquimia divina. Ele sugere que algo foi quimicamente transformado ali. E para sustentar isso, ele cita Gálatas 13:13, que diz: Cristo se fez maldição em nosso lugar. Uma passagem bem conhecida. Sim. E a partir dessa frase, o texto constrói um contraste entre duas visões de mundo completamente diferentes. Ok, duas visões. Qual seria a primeira? A primeira é o que o texto chama de visão do sistema. Nessa visão, mesmo depois do Calvário, a lógica da maldição continua valendo. Como assim? Uma pessoa ainda pode ser amaldiçoada se não cumprir certas regras. Por exemplo, não pagar o dízimo, desobedecer uma liderança. Entendi. O autor argumenta que essa ideia, na prática, invalida o que aconteceu no Calvário. Torna o sacrifício insuficiente, como se ele precisasse de um complemento da nossa parte para funcionar. E a segunda visão que o texto defende? É a que ele chama de verdade EX. Nessa perspectiva, a morte de Jesus não foi só um pagamento de dívida. Foi uma transformação da própria matéria espiritual. Uma alquimia. Isso. Aquela bênção passageira que você precisava conquistar todo dia teria sido transformada numa bênção permanente e perpétua. A graça, que antes era vista como algo efêmero, sabe? Um raio de sol num dia nublado? Perfeito. Teria se tornado, e eu cito o texto, o ar que o salvo respira. Uau! Ou seja, algo constante, essencial e que não depende de nada que você faça. Você não conquista o ar, você simplesmente respira. Nossa, falando assim a diferença fica muito clara. É a diferença entre uma espiritualidade que funciona como um programa de fidelidade. Boa analogia. Você faz coisas, junta pontos para trocar por prêmios. E uma que funciona mais como uma certidão de nascimento. Você não faz para ser filho, você simplesmente é. E por isso já tem os direitos. Essa analogia é perfeita. É exatamente a transição que o texto descreve. De um modelo transacional para um modelo existencial. Transacional versus existencial. O transacional é o eu faço para que Deus me dê, uma negociação constante. O existencial é eu sou, portanto eu tenho. A sua identidade de filho ou herdeiro nesse modelo já garante o acesso a tudo. Ok, mas aí surge uma pergunta que parece óbvia. Se o modelo da graça, o existencial, oferece tanta segurança, por que um sistema de crenças iria querer manter seus seguidores no outro modelo, o transacional? Que gera tanta ansiedade, né? Exato. Qual a vantagem de manter as pessoas nesse ciclo de incerteza? Aí é que está o pulo do gato, segundo o texto. A ansiedade e a instabilidade não seriam um bug do sistema antigo. Elas seriam a principal feature, a principal característica. Ah! O texto é bem direto na resposta. A estrutura religiosa, o sistema, sobrevive e prospera justamente por manter as pessoas presas nesse ciclo de retribuição. Ou seja, o medo de ser punido e a esperança de ser recompensado. Mantém a máquina toda girando. Faz sentido. E é por isso, segundo o argumento, que as palavras são escolhidas a dedo. O termo bênção é perfeito para o modelo transacional. Porque soa como um prêmio. Exato. Um bônus de performance. E o mais importante, é algo que pode ser dado ou retirado. Isso mantém o poder concentrado nas mãos do líder do sistema. Ele é o gerente do programa de fidelidade. A lógica. Se é um presente já dado incondicional. O gerente fica sem ter o que gerenciar. O poder de barganha dele desaparece. A pessoa não precisa mais ir até ele para negociar com Deus. Porque, segundo essa visão, a negociação já foi encerrada no Calvário, de uma vez por todas. É isso. É exatamente esse o ponto. E a graça tira o poder de barganha não só do líder, mas do próprio fiel. Você não pode mais forçar a mão de Deus com bom comportamento, sabe? Você perde a ilusão de controle. Perde totalmente. Exige uma entrega. E a consequência final de entender isso, de acordo com o material, é o fim do medo da tal retribuição divina. Se a nota promissória da existência, como diz o texto, já foi paga, o medo de ir para o SPC cósmico se torna vazio. Exato. E o medo é talvez a ferramenta de controle mais eficaz que existe.
Ao propor a extinção do medo místico, o texto está, na prática, propondo o desmantelamento de toda uma estrutura de poder que se alimenta desse medo. Uma mudança de sistema operacional. Totalmente. A teoria é fascinante, mas ainda um pouco abstrata. Como isso se parece no dia a dia? Felizmente, o material nos dá 3 analogias bem práticas para ajudar a gente a pegar essa ideia. As analogias são ótimas. A primeira é a da herança perpétua versus o salário diário. Como funciona essa? Nessa analogia, a religião baseada em bênçãos é como um emprego muito estressante. Você tem que bater ponto todo dia, cumprir metas, agradar o chefe. E se você comete um erro, falta um dia. O patrão, que seria o líder, não só corta seu salário do dia, a bênção, como ainda aplica uma multa, a maldição. A vida vira uma performance constante, é exaustivo. E a graça nesse cenário? A graça, em contraste, é como descobrir que você é, na verdade, filho do dono da empresa. Ah, boa. Você não trabalha mais por um salário. Sua motivação muda. Você vive bem, não porque mereceu, mas porque é herdeiro. A conta, como diz o texto, já foi quitada pelo seu pai. A preocupação com o desempenho diário desaparece. Exato. Muda a mentalidade de funcionário para dono. A segunda analogia é a da luz solar versus a lanterna, a pilha. Essa me parece bem intuitiva. A bênção religiosa é a lanterna. Útil, mas depende de pilhas. Exato. E as pilhas são os ritos, os sacrifícios. Você precisa estar sempre comprando mais pilhas para sua lanterna não apagar. Exato. É uma fonte de luz frágil e dependente. Já a graça é comparada ao sol. O sol brilha para todo mundo, todo dia, independente do que a gente faça. Ninguém precisa fazer um ritual para o sol nascer. Pois é. A única coisa que a gente precisa fazer, segundo a analogia, é sair da caverna do sistema e aproveitar a luz que já está lá. É uma imagem poderosa. A gente fica tão focado em trocar a pilha da nossa lanterninha que nem percebe que está de dia lá fora. E por fim, a terceira analogia, talvez a mais forte. Perdão judicial pleno versus a liberdade condicional. Essa é forte mesmo. A bênção transacional é como a liberdade condicional. Você está fora da cela, mas vive sob constante vigilância. Qualquer deslize... Se volta direto para a prisão, para a maldição. É uma liberdade cheia de ser. Uma liberdade frágil, ansiosa. E a contrapartida da graça? A graça, no contexto do texto, é um indulto pleno e absoluto. Isso. O processo foi arquivado, a ficha criminal foi apagada, a dívida nunca mais poderá ser cobrada. A liberdade é total e irrevogável. Olhando para as 3 analogias juntas, o padrão é muito claro, né? Fica claríssimo. Todas elas colocam lado a lado um estado condicional, frágil, baseado em performance, com um estado incondicional, seguro e permanente. O fio que conecta as 3 é essa passagem da insegurança para a certeza, da ansiedade para a paz. O foco muda completamente. Sai do o que eu preciso fazer e vai para o quem eu sou. Exatamente. A jornada não é sobre se tornar bom o suficiente, mas sobre acordar para a realidade de que o prêmio já foi dado e a sua identidade já foi estabelecida. Então, recapitulando a nossa jornada por este material, começamos com essa ideia de um universo de trocas e medos, e chegamos a um conceito radicalmente oposto. O de um estado permanente de aceitação, de graça. E a conclusão do material é que essa simples mudança de entendimento transforma a pessoa por dentro. Ela deixa de ser um pedinte místico, sempre implorando por favores, para se reconhecer como um SSS, santo, salvo e sábio. E até a oração muda de sentido. Deixa de ser o pedido para evitar o mal e passa a ser a vivência de uma confiança profunda no bem que, segundo essa filosofia, já foi concedido. É uma conclusão bem impactante. E o texto termina com aquela expressão em latim, fiat lux. Faça-se a luz. Exato. E isso me deixa com uma reflexão final, que talvez vá um pouco além do material. A fonte sugere que entender esses conceitos é como uma iluminação. E a questão que fica para a gente pensar é que outras cavernas conceituais, em outras áreas da nossa vida, na carreira, nos relacionamentos, podem estar nos limitando simplesmente porque nunca paramos para questionar o verdadeiro significado das palavras que usamos para descrever a nossa realidade?